Presidente, caros colegas, muito obrigado pela palavra. Hoje estamos aqui para ver como que funciona o livre mercado na prática e principalmente como que é aquilo que a gente sempre defende. O livre mercado não é para os grandes empresários, não é para os empresários que já tomam conta do mercado, não é para os empresários que já têm acesso a políticos, que têm acesso a grandes escritórios de advocacia e que têm acesso a grandes escritórios de contabilidade para poder lidar com toda essa burocracia criadas por lei. E sim para o pequeno, para aquele que não tem acesso às informações corretamente, para aquele que quer apenas entregar um serviço diante de uma demanda apresentada. Hoje vemos um projeto que está muito sob contraste com o que a rua quer, está muito sob contraste com as demandas de consumidores que já estão se usufruindo de preços mais em conta, de serviços disponíveis para que eles possam ser transportados e poder fazer sua vida no dia a dia acontecer, ou até mesmo em momentos de lazer para visitar familiares ou o turismo que aqui tanto sangra. Projeto de lei que prevê circuito fechado. O que seria o circuito fechado? Circuito fechado é simplesmente aquelas pessoas que saem de uma mesma origem e que vão para um destino, somente aquele carro poderá levar essas pessoas ou voltar com elas, sem mesmo que elas possam descer ao longo do caminho. Então, essas pessoas têm que estar dentro da mesma motivação, saindo do mesmo destino, indo para a mesma origem e, se fosse voltar, regressar esse transporte, teria que contar com as mesmas pessoas também em seu regresso. Para que isso? Para dificultar? Para criar barreiras? Como foi feito aqui um exemplo, né? A família do interior que quer ir até viajar, pegar um avião, freta uma van até o aeroporto, vai ter que pagar dobrado, vai ter que pagar a volta também, mesmo não utilizando a volta. Então, isso só fere realmente a concorrência. 6 horas de aviso prévio para poder compor a lista dos passageiros que estarão naquele ônibus, naquele veículo, naquele carro. Para quê? Qual é esse controle que precisa ser feito, onde saber nome por nome que está pegando em cada carro que está entrando? Isso é feito justamente para criar barreiras, criar dificuldades, burocracias excessivas, que vem assim contra o livre mercado e que certamente acarretará em menos concorrência. E só a concorrência é capaz de produzir serviços melhores e preços menores. E aqui, essas regulamentações criadas, circuito fechado, 6 horas, desproporcionalidade, falta de razoabilidade nas sanções administrativas, por qualquer erro que possa ter, tirar o cadastro da pessoa. Aqui são medidas que vão contra a concorrência, são medidas que visam priorizar o transporte que é feito das linhas regulares, aquele transporte que tem horário específico, destino específico, trecho específico, que é concedido mediante concorrência pública e alinhado junto ao governo. Queremos apenas mais liberdades para os transportes privados de fretamento, onde há grupos fechados que não compram passagens, mas meiam custos. Grupos fechados que, sob demanda, vão buscar pessoas para poder prestar um serviço a elas de levar e buscar. Respeitando a liberdade de contratação e a livre iniciativa. Assim, não há de se dizer de melhoria de legislação, não há de se dizer que estamos trabalhando para o bem comum, não há de se dizer que estamos trabalhando para o bem da sociedade. São mais de 1.800 empresas que prestam esse tipo de fretamento, cerca de 8.000 veículos à disposição para poder levar inúmeras pessoas, 456 milhões
somente em 2020. Olha a riqueza gerada. Lembrando que cada real gerado, na verdade, é uma solução dada a um consumidor que tinha uma demanda a ser atendida. 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, segundo a estimativa da CEINFRA. É todo o mercado que atende uma população, é todo o mercado que traz remuneração para os envolvidos e pão à mesa deles. São pessoas pequenas, são pessoas que atendem ali o seu dia a dia, são pessoas ali que conseguem sim um ganho a mais. Não estamos falando aqui de grandes empresas, pelo contrário. Quando se fala de grandes empresas aqui, tragas por colegas aqui nesta mesma tribuna anteriormente, é mostrando que elas estão favoráveis a essas restrições, que isso apenas vem a poder dar mais vantagem a elas neste mercado e garantir a reserva de mercado, o monopólio. E este sim é contra os pequenos, as pessoas que querem uma passagem mais barata, as pessoas que querem visitar o mar, muitos ainda não conhecem o mar, as pessoas que querem visitar seus pais no dia a dia, porque muitos ficam anos sem visitar seus pais, seus familiares. Então aqui nós estamos falando de uma solução dada pelo mercado, onde atinge toda uma sociedade, uma solução que consegue preços mais em contas e assim viabiliza para que essas pessoas possam viajar, seja lazer, seja trabalho, seja estudo, ou simplesmente para ver seus familiares. Então, presidente, é mais uma vez que eu fico entristecido desta casa estar criando mais burocracia para o nosso povo, sob a pretensão de que estaríamos melhorando um sistema que já funciona adequadamente com o decreto aqui falado. Precisamos de mais liberdade, precisamos deixar que nossos empreendedores, os fretadores aqui no caso, possam crescer cada vez mais, sem amarras, sem regras como essa do circuito fechado, como 6 horas antes de entregar. A própria lei ainda deixa meio obscura a questão da vedação, de que não pode ter características de transporte público. E aí eu pergunto, aquela van que sai todo dia da cidade para poder levar estudantes para faculdades das cidades mais próximas, que saem, esperam e regressam com os mesmos estudantes, são viagens habituais. Isso é uma característica do transporte público. Esse transporte vai ser impedido também. Outra questão aqui que impede é a intermediação por terceiros. Se nós temos pessoas para poder facilitar a intermediação e trazer a quem precisa do serviço para quem presta o serviço, por que impedir trazer mais facilidade a isso? Sendo assim, é um projeto que realmente vai frontalmente contra a liberdade da livre iniciativa. E isso só traz retrocesso, só traz passagens mais caras, só traz menos investimentos para o setor. E como foi trago aqui, não é apenas o setor de transportes que sofre, e sim todo um setor ligado a eles aí, que também como turismo, entre outros mais. Então fico triste de ver que ainda levará tempo para essa casa entender o que significa o livre mercado e o tão forte que ele é e necessário para a nossa população. Pois, enquanto a gente não entende isso, iremos continuar a passar leis com o intuito de melhorar mercados, mas o que estamos fazendo mesmo é criando monopólios. Obrigado, presidente.